E nessa sexta-feira a gente recebe meu amigo Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Jefferson, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Prazer é meu. Muito bom conversar com vocês novamente. Obrigada, Jefferson. Você está sem dormir com essa escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia? Isso está impactando diretamente esse mercado que você acompanha com tanta atenção? Por enquanto, ainda não, Carla. Por Ainda enquanto, bem. ainda não. O mercado ele está olhando um pouco para o que pode acontecer, é claro, né? Quando a gente fala da Rússia, é sempre muito problemático para o Brasil, porque o que acontece? A Rússia, como nós sabemos, ela é a maior fornecedora de fertilizantes para nós aqui. Agora, por enquanto, nós não tivemos nenhum impacto prático no preço. Mas sempre fica aquele temor, aquele alerta. Na verdade, Carla, a gente vai terminando a nossa semana com uma queda para o preço da ureia, com uma queda para o preço do sulfato. Então, quer dizer que para o produtor que não comprou ainda para o milho, ele está numa oportunidade muito interessante agora quando eu falo nas relações de troca. Então, quer dizer que a guerra não trouxe nada ainda de impacto, pelo menos por agora. Claro que se aumentar essa escalada, alguma coisa pode acontecer, e a ureia tende a ser a primeira a sentir, mas, até o momento, como eu disse, as condições de mercado para o produtor de milho são muito interessantes e melhores do que no mesmo período do ano passado. Jefferson, antes da gente entender melhor sobre essas relações de troca, o impacto para o preço não tem nesse momento, ou pelo menos por enquanto, mas de forma, olhando para a logística, olhando para a movimentação desses produtos, também não te preocupa porque nós estamos bem abastecidos por aqui? Estamos bem abastecidos, Carla. Eu não vejo um problema assim. Claro que se tiver um negócio muito maior do que nós imaginamos, você pode ter alguma coisa. Só que o cenário atual que eu tenho de oferta de nitrogenados, oferta de potássio, é um cenário tranquilo. É um cenário tranquilo. Se eu for analisar as nossas importações de fertilizantes no Brasil, nós temos um recorde de importação. Isso é um fato bastante importante. Então, significa que eu não vejo hoje um grande problema de abastecimento, por exemplo, dizer que o produtor vai ficar sem fertilizante para a safrinha. Eu não vejo isso, até porque hoje os nossos lineups, eles são lineups bem robustos. Então, quer dizer que não tem nenhum problema de abastecimento e o preço também não sentiu até agora absolutamente nada. Então, são coisas muito importantes que nós precisamos entender. Quando sai uma notícia como essa, né, Carla, muitas vezes a gente escuta alguns rumores, mas o mais importante é nós pensarmos na condição de mercado que nós temos atualmente, que é uma condição de mercado muito interessante para o fertilizante, tanto visando a nossa segunda safra, isso eu estou falando do complexo NPK, e também para a nossa safra 25-26. São duas safras que estão acontecendo em paralelo no Brasil hoje. Bom, vamos falar sobre isso então. Você citou essa questão a gente tem um cenário é, estável, pelo menos. Agora, como é que está a comercialização desses insumos para a segunda safra de milho? Como é que isso está correndo, Jefferson? E como é que o produtor está se comportando diante dessas oportunidades? Nós estamos, Carla, com o milho adiantados em relação ao ano passado. No ano passado, no dia 15 de novembro, nós tínhamos uma relação de troca, um mandamento de mercado na casa de 60% aproximadamente. Esse ano, eu estou falando de um mercado que rodou mais de 70% para essa época do ano. O Mato Grosso, eu estou em Mato Grosso hoje, e até estava dando uma rodada pelo estado durante a semana, e o sentimento que nós temos é que o produtor do Médio Norte praticamente finalizou suas compras. Os produtores do Sul e do Vale do Araguaia ainda têm coisa para comprar. No Paraná, eu tenho um mercado superior a 70% comercializado, no Mato Grosso do Sul também. Então, quer dizer que esse ano, pela condição que eu tenho de milho, Carla, o produtor está mais adiantado nas compras de fertilizante do que estava no ano passado. Esse é um dado muito importante, porque quer dizer que também eu tenho no Brasil um avanço em relação ao que eu tinha. As condições de mercado que o produtor tem esse ano de 24 são melhores do que as condições que nós tínhamos em 2023. Então, significa que você abre uma janela de oportunidades para o produtor aproveitar. A comercialização hoje, na minha visão, ela não preocupa muito para o milho segunda safra. A única coisa que sempre fica o alerta é que o produtor que compra por última hora pode ter suas dificuldades de recebimento, e isso a gente sempre tem que colocar, porque o Brasil é um país importador. Então, quer dizer que, obviamente, ele depende de todo o fluxo do porto até a fazenda.
e isso pode, em alguns momentos, trazer impactos. Mas, enfim, em resumo, Carla, estamos mais adiantados do que no ano passado. E olhando para essas relações de troca favoráveis que você citou no início da sua fala, queda na ureia, queda no sulfato, o que isso significa ou como se traduz em relações de troca, pensando também nos preços do milho nesse momento. E não só caíram os fertilizantes, como os preços do milho também deram uma respirada um pouquinho melhor, né, Jefferson? Sem dúvida. Carla, se eu for analisar o complexo NPK, todos os fertilizantes formulados que eu uso para o milho, eu só tenho uma relação que está um pouco acima da média, que é o MAP. O MAP está acima da média. Agora, ureia, sulfato, cloreto, relações abaixo da média para o produtor nesse momento. Se eu for considerar milho futuro, eu tenho uma relação dentro da média. Milho disponível, bem abaixo da média. As condições de mercado que eu tenho hoje, Brasil afora, são condições muito interessantes pela valorização do cereal. Esse é um dado importante. Eu pego um exemplo do estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de milho do Brasil. Mato Grosso, na metade de junho desse ano, comercializava milho a R$ 36, R$ 37 reais a saca. Hoje eu estou falando de um milho a 55, 58, 60 reais, a depender da localização. Então significa que o aumento que eu tenho no preço do milho, ele é muito convidativo quando eu penso em relação de troca. E veja que interessante, Carla, ano passado, nessa época do ano, eu me lembro que eu conversava contigo e a gente falava em redução de área de milho, Sim. revisão de manejo, nós falávamos em substituição de área. Esse ano, se eu for analisar o contexto preço e lucratividade, eu tenho um sentimento diferente do ano passado. Isso é um fato que é indiscutível também, porque o preço do cereal ele aumentou e a lucratividade do milho hoje é uma lucratividade mediana. Não é a melhor e não é a pior. Só que em junho desse ano, agosto desse ano, o milho dava prejuízo os preços que nós tínhamos. Então eu saí de um prejuízo para uma lucratividade mediana. Na nossa visão, isso pode mexer um pouco com as questões de área da segunda safra no Brasil. Não só do milho, mas do gergelim, do algodão e de culturas alternativas. Eu acho que esse é um dado bastante importante, Claro. porque o milho ele era um patinho feio, a gente falava sobre isso, e agora Sim. parece que ele está com uma visão diferente do que nós tínhamos. A única coisa, Carla, que é muito importante eu dizer também, é que não depende só do preço, depende da janela de plantio. E essa janela de plantio do milho, ela é totalmente atrelada à janela da soja. Então são coisas que nós vamos discutir ao longo dos próximos 2, 3 meses. Você sente, Jefferson, entre os produtores essa preocupação por conta do atraso que nós tivemos no início do plantio, embora nesse momento nós vejamos, possamos enxergar uma compensação quase que completa, né, do atraso que a gente teve lá no começo da temporada. O produtor conseguiu avançar muito bem quando as chuvas se estabeleceram. Mas há uma preocupação com essa janela que ficou restante depois desse atraso para esse plantio da segunda safra de milho? Em algumas regiões, sim, Carla. Em algumas regiões, sim. Agora, interessante essa sua pergunta, porque eu tive uma rodada com alguns produtores no Mato Grosso, conversando com eles em Sorriso, e uma frase me chamou a atenção. O produtor falou assim: Olha, eu estou mais preocupado com o encavalamento da colheita. Porque, como Olha nós só, sim. plantamos muito rápido, significa que você também colherá muito rápido. Se você atravessar o Mato Grosso, e eu fiz essa experiência essa semana, você vai perceber que a soja está uniforme em várias regiões. Ou seja, o seu desenvolvimento está sendo semelhante em diversos lugares. Então, o produtor ele vai colher essa soja também encavalada. E esse produtor em questão, ele falou o seguinte: a minha preocupação está um pouco com a logística. Como será a nossa logística se o Brasil tiver essa colheita tão rápida como foi o plantio? Esse é um dado, eu acho, interessantíssimo de nós discutirmos, Claro. porque a pressão logística ela está atrelada a isso, né? A velocidade com que o produtor colhe. E aí ele me disse uma outra coisa. O mais impactante, ele disse na visão dele, é o que pode acontecer com o preço da boca da safra, da soja, Sim. nesse caso. Então é uma discussão muito interessante, porque ele não estava tão preocupado com a janela do milho. Ele estava preocupado com o encavalamento da colheita que nós vamos ter. Esse foi um exemplo que eu tive, por exemplo, como conversa essa semana.
Você sente que um cenário como esse muda também o ritmo das negociações para os insumos, Jefferson? Você roda o Brasil todo conversando com esses produtores. Você sente esse impacto quando há essa preocupação um pouquinho mais intensificada? O ritmo das negociações com os insumos para safras seguintes também se altera? Ah, se altera, né? A gente viu uma alteração com a indecisão da safra da soja para o milho. O produtor segurou. Mas a partir do momento em que ele viu que você estava avançando na semeadura, a gente viu esquentando o mercado. E uma coisa legal também, Carla, que eu percebo, isso é um indicador quando nós falamos em incremento de área, é que você está vendo alguns negócios voltando para a mesa para serem negociados. Então, produtores que já tinham comprado estão voltando para negociar o fertilizante, a semente, visando uma área que não era tão boa, mas ele está repensando no seu manejo. Isso no sentido positivo. Olha, eu ia plantar 500 hectares, mas a situação está interessante e eu acho que eu vou conseguir cumprir a janela, eu vou incrementar mais 50 hectares. Então, para esses 50 hectares, eu volto para a mesa para comprar o fertilizante e a semente. E nós estamos percebendo isso no mercado de adubo. Então, quer dizer que o produtor, de uma certa forma, a visão que ele tem, o sentimento que ele tem para a cultura do milho é diferente do ano passado. Isso é um fato. Ano passado, nessa época, a gente secava lágrimas, né? Porque era terrível. O milho era 38, 37 e não dava dinheiro no Mato Grosso, Sim. que é a principal região produtora. Esse ano, se eu sentar e fazer as contas, eu volto a dizer, não é um mar de rosas, não é a melhor rentabilidade que você tem, mas é uma rentabilidade mediana e comparada com outras culturas, o milho está se desenvolvendo bem em relação ao dinheiro, ao financeiro. Eu acredito que isso muda um pouco da visão do cereal para a segunda safra. E nós temos uma demanda e um olhar para o milho brasileiro que também mudou nos últimos anos e o milho brasileiro ganhou um espaço diferente, né, Jefferson? A gente viu isso acontecer, o Brasil se consolidar como maior exportador global, não vai repetir essa façanha em 2024 por conta desses problemas, como você falou, né? A gente secava lágrimas nesse mesmo período do ano passado por uma série de fatores, além, entre eles a rentabilidade, mas além da rentabilidade, a questão climática. Foi bastante cruel o que aconteceu no ano passado, nós vimos produtores amargar prejuízos bastante sérios. E hoje nós vemos que há um olhar diferente para o milho do Brasil. Então, a perspectiva de mercado para esse produto, ela também melhorou, né? Sem dúvida. A perspectiva de demanda interna melhorou muito, cara. E todas as discussões que nós temos em relação ao milho, sobretudo aqui, ela é muito atrelada ao desenvolvimento do etanol no Brasil, das plantas de etanol. Esse fato, Carla, é muito interessante porque ele impacta na comercialização do fertilizante. A demanda antecipada, para você ter uma ideia, eu tenho alguns negócios que estão acontecendo para o milho safrinha 2026, para o milho que vai ser plantado não em janeiro do 25, mas em janeiro do 26. O produtor já está fazendo algumas compras ainda pontuais, mas eu já vi negócios fechados de milho, ou melhor dizendo, de fertilizante para o milho 2026, e atrelado com a venda do milho para o etanol. Então veja que interessante, a dinâmica, por exemplo, aqui da região do Mato Grosso, em relação à demanda, ela está mudando e influenciando diretamente o comportamento do produtor na hora de tomar a decisão para o insumo. Então quer dizer que você tem uma reestruturação na cadeia do milho e essa reestruturação ela afeta tanto a forma de comprar como também a forma de vender. Então esse é um dado extremamente interessante. Você tem produtores que não compraram para o milho 25, mas você tem produtores negociando para o milho 26 e também comprando para a soja que vai ser plantada em setembro do ano que vem. Eu já tenho nos nossos levantamentos aqui, o Mato Grosso já está com quase 15% do adubo comprado para a soja do ano que vem. Veja só, o Mato Grosso é antecipado, mas 15% já comprou para o ano que vem. Eu ia te perguntar justamente isso. Então, isso já está se refletindo em compras para a soja 25, 26, com a 24 e 25 terminando de ser plantada. Exatamente. Isso tradicionalmente é normal, não tem nada de anormal. Só Sim. que nesse ano você tem um fertilizante que é a bola da vez, que é o cloreto de potássio. Ele continua, Desde o continua trazendo uma boa relação para os produtores de uma forma geral, Jefferson. Continua trazendo, sem dúvida nenhuma. Eu presumo que no Mato Grosso hoje, mais ou menos 25% da demanda de potássio, ela já foi comercializada para a soja 25, 26.
Ou seja, significa que 1/4 eu já tenho do volume rodado. E esse é um número conservador. Alguns colegas com os quais eu converso consideram um volume um pouco maior até. Se você analisar a região da BR-163, eu estava fazendo essa experiência agora essa semana, eu perguntei para bastante produtores, você já comprou cloreto? Pelo menos uma parte, a maioria disse que comprou. Eu comprei de uma fazenda, espero a outra. Mas, enfim, todo mundo viu oportunidade no cloreto de potássio. Sem Porque a dúvida. relação de troca, ela era uma relação interessante, cara. Então, veja só, eu tenho produtores no Mato Grosso comprando, tenho produtores no Paraná comprando, produtores no Rio Grande do Sul comprando, produtores na Bahia comprando. São produtores em todas as regiões do Brasil buscando condições de cloreto de potássio. Então, isso significa e deixa claro para nós que o cloreto está em uma condição muito competitiva, porque senão os produtores não antecipariam dessa forma. Isso é um fato importante também. Agora, Jefferson, como é que você tem observado o cruzamento dessas informações todas para a estratégia do produtor? O que essa semana eu entrevistei o Marcos Araújo e ele me falava muito, seu colega aí na Grainvest, ele me falava muito sobre o retorno financeiro da soja e como essa estratégia precisa estar bem amarrada e detalhada na comercialização para garantir a rentabilidade, já que nós temos ainda um mercado internacional ainda bastante pressionado se a gente olhar para a soja, por exemplo. Se a gente até estender um pouquinho o olhar para o milho, mas o milho tem um descolamento um pouquinho maior. Como é que essa movimentação do mercado vai pegando para os mercados de fertilizantes nesse momento? Principalmente soja e milho, mas você citou algumas outras culturas importantes, como algodão, por exemplo, como sorgo, como gergelim. Como é que você tem visto o cruzamento dessas informações impactando as estratégias dos produtores quando você faz essas rodadas pelo Brasil? Carla, esse ano, o nosso volume de soja vendido, Farmer Selling, ele é um volume maior do que no mesmo período do ano passado. Então, o produtor está fixando essa soja, está aproveitando as oportunidades. Eu ainda sinto que tem um certo descasamento entre compra e venda. Se você for pensar nos dados cruzados do percentual comprado versus percentual vendido, olhando para a soja, eu tenho um descasamento ainda. Então, significa que muitos produtores já fizeram toda a sua receita, porém não venderam soja para o ano que vem. Isso é um problema? É um problema se o preço da soja cai. Porque aí a condição de mercado que você tinha que era interessante, ela deixa de ser interessante. Porque você fez uma relação de troca que ela não existiu. Você não vendeu o teu grão. Isso é um pouco preocupante, quando você tem esse descasamento entre a compra e a venda. Para você trabalhar com a gestão de risco com o pé no chão, a melhor coisa que você pode fazer é você atrelar o seu volume comprado com o seu volume vendido. É a melhor coisa que existe e não descasar a moeda também, ainda mais com um dólar volátil como esse. Então eu vejo que, de uma certa forma, o produtor brasileiro hoje, ele está avançando um pouco mais na sua comercialização da soja, por exemplo. Se eu for analisar uma ótica comparada com o ano passado, está um pouco mais avançado. E eu acho que o câmbio tem uma influência positiva nisso, cara. Porque o produtor vê um dólar futuro a quase R$ 6, significa que o preço da soja dele acaba também melhorando. Então isso acaba interferindo. Outra cultura que a gente não fala tanto, Carla, mas está me impressionando muito é o café, por exemplo. Sim, É nem o café, o fale. produtor, ele não tem uma, ele não é como o produtor de soja, de milho, que ele faz aquela relação de troca, e ele não é tão habituado a olhar essa relação de troca. Agora, se você pegar um gráfico do café, pode pegar um indicador, o CPEA, por exemplo, até eu estava fazendo esse exercício semana passada, é a melhor relação da história para todos os fertilizantes, para todos. Então, a condição de mercado que você tem para determinadas regiões, como é o caso do café, é uma condição extremamente interessante quando você pensa em relação de troca. Quantas sacas de café o produtor gasta para comprar uma tonelada de determinado fertilizante? É a melhor da história. É a melhor. Cloreto nem se fala. Cloreto está excelente, excepcional. A ureia também está interessante. Então, quer dizer que você acaba tendo algumas oportunidades em diferentes culturas. Não é só na soja, não é só no milho, mas no caso do café, por exemplo. Eu não sei como se comporta o produtor do café, como se comporta o produtor da soja e do milho, mas eu presumo que você pode ter algumas antecipações de negócio também, e a condição de mercado é uma condição boa. E essa relação para o café, Jefferson, e a gente sabe que o comportamento da cultura também é diferente de culturas
temporárias, né? Ou se a gente olhar para o café e pensar nessas boas relações de troca, a gente está falando de oportunidades muito favoráveis para o produtor, porque nós estamos falando de tratos culturais muito mais refinados, muito mais detalhados e que vão exigir muito mais do cafeicultor do que, claro que vão exigir muito do produtor de soja, do produtor de milho, mas se a gente pensar que o café é uma cultura perene, então esses momentos precisam ser aproveitados e aproveitados com comercialização consciente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todas as culturas é a mesma coisa, né, Carla? A premissa mais importante que eu vejo quando você fala em gestão de risco é que a moeda do produtor é o que ele produz, seja o café, seja a cana, ou a soja, ou o milho, ou o algodão. Então, essas oportunidades que o produtor tem, ela está atrelada com o preço do produto dele. Então, o preço da soja, como eu disse, dessas culturas todas. E no caso do café, o milho também, cara, o produtor que não comprou ainda, ele está com uma boa oportunidade nesse momento. E ainda mais em um ambiente como esse que nós temos de uma certa incerteza, que é uma incerteza grande. O que o Putin vai fazer amanhã, só ele sabe. Como a Ucrânia ou a Europa vai responder, também nós não sabemos. Eu não tenho controle, você não tem, e o produtor menos ainda. Ninguém tem esse controle. Ninguém tem. Então, como que eu vou determinar se eu vou comprar ou não? No caso do milho, a janela é curta. Não tem muito o que fazer. Para a soja do ano que vem, o cloreto está numa situação boa. Por que não fazer alguma coisa? Claro. Por que não? E aproveitar alguma oportunidade que tem. Então, eu encaro dessa maneira. Né? Se você tem uma oportunidade, aproveite essa oportunidade, sempre muito consciente. Se for para fazer um mau negócio, Carla, aí não tem pressa. Aí faz a boca da safra. É verdade. Agora, se você tiver uma oportunidade na sua mão, aproveite. Talvez seja uma boa saída, né? É verdade. Jefferson, vamos trazer aqui uns exemplos para a nossa audiência dessas relações de troca para o milho segunda safra 2025 e estender isso para de repente o cloreto, né, que é seu destaque para a soja 25-26. Quando a gente pensa nas relações de troca, a gente está falando de quais números? Vamos pegar ureia com o milho, né? Uma conta muito rápida de ser feita. Estou falando no Mato Sim. Grosso, no Médio Norte, na casa de 50 sacas por Tá. tonelada, com milho à vista. Isso, milho à vista. Se eu for pegar uma condição de barter, essa conta ela aumenta, porque você tem um milho futuro mais barato e você tem uma taxa de juros que também acaba impactando nessa conta. Mas milho disponível versus ureia, tranquilamente 50 sacas por tonelada, aproximadamente, em uma região tranquila de logística. Se eu levo para a fazenda, você pode extrapolar na casa de 53, 55 sacas por tonelada. Abaixo Escala da média. média, abaixo da média. Se eu pegar uma média dos últimos 6 anos, a relação de troca da ureia para o Médio Norte é 58 sacas. À vista, nessa mesma condição. A relação está melhor do que eu tenho. Se eu pegar um exemplo do sulfato, que é um outro fertilizante que também o produtor acaba usando, Sim. eu estou falando de relações de troca hoje abaixo de 40 sacas, que é uma condição também abaixo da média. O cloreto nem se fala, também uma condição abaixo. Então, quer dizer que todos os fertilizantes que eu estou pontuando, eu tenho uma relação do milho disponível abaixo da média para o produtor rural. Certo. Os pacotes que nós tivemos também foram interessantes. E no caso do cloreto de potássio, a média que eu tenho para o Mato Grosso é 24,5, 25. Os negócios que nós estamos escutando estão abaixo de 23 sacos por tonelada. Isso é condição à vista, né? Olha só. Isso soja 26, que você perguntou. Soja 26. É uma baita oportunidade, Jefferson Souza? No cloreto eu vejo que é. E a gente está considerando um dólar alto também, né? Que aí nesse caso o dólar vai ajudar na soja e vai, entre aspas, né, prejudicar na conta do fertilizante. Nesse caso eu faço tudo em dólar, tá? Essa conta que eu faço em dólar. Então eu precifico o fertilizante em dólar e precifico o grão em dólar. Nesse caso aí eu tenho relações que são interessantes. Sempre é muito importante dizer, Carla, isso aqui não tem juro embutido. Tá. Não é barter, que eu estou dizendo, estou falando relação de... É o barter à vista que o produtor conhece. Sim. Você vende uma safra para pagar outra, bem comum em algumas regiões do Brasil, então você não tem juros nessa conta. Mas é abaixo da eu encaro como oportunidade, cara. Nós recomendamos para os nossos clientes a compra do cloreto no começo de outubro, já vai fazer quase 2 meses, porque nós encarávamos que se o produtor fizesse uma trava em Chicago e comprasse o cloreto,
ele teria uma condição de mercado muito interessante. Uhum. Então, aproveitar esse movimento. Então, Isso é nós fizemos essa recomendação para os clientes há um tempo atrás. certo. Comprava em Chicago. Maravilha. Isso no começo de outubro já sinalizava esses bons ventos. Exatamente. Nós começamos a ver as relações realmente em níveis que eu bati o olho e falei, opa, isso aqui tá bom. Na casa de 10 de outubro, 15 de outubro ali, a gente soltou inclusive um comunicado para os nossos clientes dizendo, olha, nós estamos em uma condição de mercado interessante para o cloreto de potássio. Estamos numa condição. E outra coisa, o preço nominal do adubo, Carla, do cloreto, ele é historicamente baixo. Está falando de um cloreto custo e frete, até para o produtor entender, como o Brasil é importador de fertilizante, o importador ele compra uma modalidade chamada custo e frete. Essa conta ela é dentro do navio o fertilizante. Então o importador ele tem que tirar do navio, tem que colocar no bag, tem uma porção de custos. Mas a conta CFR do fertilizante, o custo e frete, estava na casa de $280, agora subiu um pouquinho, mas 275 nós escutávamos em outubro. Ou seja, era uma condição historicamente atrativa. No interior do Brasil, preços abaixo de $400. Ou seja, se você casar isso com o preço da soja daquela época, isso aqui tudo eu estou falando no cenário passado. Eu estou olhando para o retrovisor agora. Era uma condição muito boa. Eu acho que ainda continua. Eu acho que ainda continua. Em algumas empresas já firmaram o preço. Já não baixam mais. Porque já fizeram volumes de vendas. Mas ainda tem algumas oportunidades no mercado. Eu vejo que para o produtor que não comprou, vale a pena ele sentar e fazer as contas. Bom, a gente vai acompanhar tudo isso e com certeza com a sua análise sempre. Eu quero muito te agradecer, viu, Jefferson, por esses detalhes das entrevistas que são sempre muito ricos. Então, trazendo essas relações de troca, deixando bastante evidente para o produtor essa oportunidade e principalmente essas oportunidades de estratégia que o produtor tem para fazer não só a garantia de uma boa compra de insumos, da comercialização dos seus produtos também de forma otimizada. Isso é muito importante, porque sabemos que o mercado ainda está se recuperando de um momento mais frágil. Vem aí uma pressão sobre os preços da soja com uma safra que se desenha muito bem no Brasil. Se nós tivermos uma boa segunda safra de milho em 2025, também podemos ter esse reflexo para as cotações, mesmo que pontualmente. Então, esse momento precisa ser mitigado na otimização dos custos de produção. Então, muito obrigada mais uma vez por uma análise tão completa e detalhada aqui para a nossa audiência do Bom Dia Agronegócio. Eu que agradeço o convite, Carla. Muito obrigado. Sempre digo, contem comigo, contem com a Agrivest. Para nós é um grande prazer participar sempre. Eu deixo um recado, né? O produtor ele precisa olhar para a comercialização como um conjunto. É Conjunto verdade. de compra e o conjunto de venda. Então, para nós, eu como analista, não consigo olhar só para o fertilizante. Eu preciso olhar o fertilizante atrelado com o que o produtor produz. E como eu disse, a soja, o milho, o café, seja o que for. Então, para nós, isso é muito importante. Então, agradeço o canal sempre, a nossa conversa. É muito importante bater um papo com o produtor e com vocês aí. Muito obrigado. Para nós também. Muito obrigada. Eu que agradeço e continuamos a nos falar e certamente estaremos juntos mais vezes nas próximas semanas. Jefferson, muito obrigada, meu amigo. Um ótimo final de semana para você também. Até a próxima. Um abraço. Um abração. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.